reformular a videoaula que eu fiz sobre ansiedade, pois eu gostaria de falar sobre depressão junto com ansiedade, devido à similaridade, devido à grande semelhança que existe, até confusão de algumas pessoas relacionado a esses dois fenômenos, tanto de ansiedade quanto depressão. E elas agem em locais muito semelhantes no cérebro, apesar de evocarem respostas diferentes muitas vezes, mas muitas pessoas que têm depressão podem desenvolver sintomas de ansiedade. Então, por elas andarem de mãos juntas no processo, não que se você tem ansiedade você vai ter um fenômeno de ansiedade, que existem vários tipos de ansiedade, pode ter síndrome do pânico, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de obsessivo compulsivo, enfim, você tem vários tipos de ansiedade. Não necessariamente você vai ter um estado de depressão porque você tem ansiedade, mas isso pode acontecer. E não necessariamente você que tem depressão vai desenvolver um sintoma de ansiedade. Vamos falar de uma forma assim, eu vou tentar ser o mais breve possível, para que você entenda. Na ansiedade, você tem a ativação, falando fisiologicamente, né, de noradrenalina, um neurotransmissor. Essa noradrenalina ela vai ativar o sistema nervoso simpático no momento de uma reação que te dê medo, ou ela vai acionar o hipotálamo e descarregar no teu sangue o cortisol através da ativação dele na glândula, no córtex da glândula adrenal. Então, ou você tem a ativação do sistema nervoso simpático através da noradrenalina liberada do teu cérebro, numa área específica chamada locus coeruleus. Quando você tem ansiedade, o locus coeruleus, que está cheio de noradrenalina, vai descarregar no sistema nervoso, ativar o sistema nervoso simpático para você lutar ou fugir da situação. E também você vai ter uma ativação hormonal, porque o locus coeruleus também vai vai ativar, através da noradrenalina, ele vai ativar também o hipotálamo, fazendo com que você ative o cortisol. O hipotálamo vai lá e vai descarregar o hormônio adrenocorticotrópico através da hipófise, lá no teu córtex da adrenal para você secretar cortisol. Então você tem, resumidamente, ou a secreção de cortisol no teu sangue, ou você tem a ação do sistema nervoso simpático. Você vai ter essas duas ativações no momento de luta ou fuga na tua vida. E isso, cronicamente, todos os dias, esse tipo de ansiedade pode levar você a ter uma degeneração no teu hipocampo, que é a sede da tua memória, do teu aprendizado e das tuas respostas emotivas. É como se você fosse desgastando o teu hipocampo, e além de outras estruturas, mas principalmente o hipocampo, por ser uma área altamente plástica na vida adulta, continua se reproduzindo, se degradando, se construindo demais. Então você vai ter essa mudança, ok? Você, devido ao estresse crônico de todo dia, ele começa a degenerar o teu hipocampo, o cortisol. Todo dia o cortisol pode degenerar o teu hipocampo. E isso pode te levar a longo prazo a uma depressão ou pioras cada vez maiores no teu fenômeno de ansiedade, no teu fator que te deixa ansioso. Bom, eu tenho uma gravura aqui só mesmo para você entender disso que eu acabei de falar para você, da resposta ao estresse. Você tem ali, ali bem no início da seta vermelha, você tem o CRH, o hormônio corticotrópico. Ele vai aqui é bem em cima, bem no hipotálamo. Ele vai estimular quem? A hipófise a liberar o ACTH. O ACTH está indo lá na flechinha e está indo aonde? No córtex da adrenal, produzir cortisol, que vai ser liberado na tua corrente sanguínea para você ter a reação necessária para efetuar uma resposta naquele momento. E você também vai ter a ação do sistema nervoso simpático para você lutar ou fugir da situação. Só para você entender melhor, aqui eu coloquei outra gravura ainda. O que você tem aqui? Um cérebro ali, né? Uma cobra, a visualização, as vias superiores ali do córtex, subcorticais do cérebro, lá em cima, bem na parte superior onde está escrito tálamo visual. Vamos imaginar, você viu uma cobra. Essa flechinha azul, o tálamo visual, estímulos visuais são inicialmente processados pelo tálamo nesse local. Ele vai transmitir uma informação meia grosseira ainda, diretamente para quem? Para a amígdala. A amígdala é esse vermelhinho que está até escrito o nome ali. Com essa informação da cobra. O tálamo, então, ele é o mediador.
Ele é o farol do teu cérebro relacionado a esse processo de ansiedade, onde ele vai descarregar uma resposta de medo acionando quem? A amígdala. E, ao mesmo tempo, lá em azul, no córtex visual, ele vai te remeter, olha como o nosso cérebro é inteligente, o nosso organismo é inteligente. Essa transmissão rápida permite que o cérebro reaja a um perigo potencial e, ao mesmo tempo, o córtex visual, na parte de trás, também recebe informação do tálamo. Para quê? Para dar mais tempo. Com mais tempo, determina que existe uma cobra no caminho. Então, a região azul lá atrás vai dizer assim, pô, tem uma cobra no caminho. Então, você vai ter, através do tálamo, o tálamo vai mandar uma informação para a amígdala gerando medo e para o tálamo visualizando aquela imagem da cobra, que com certeza você já viu em algum momento da tua vida. E você vai sentir medo da cobra automaticamente. Aí o que acontece? Essa informação vai ser retransmitida para a amígdala, causando aumento do batimento cardíaco, pressão arterial, contração do músculo, né? Caso, entretanto, o córtex determine que o objeto não é uma cobra, a mensagem vai ser enviada para a amígdala e a amígdala fará com que a reação de medo seja totalmente suprimida. Então, olha que interessante a reação de ansiedade, de medo, né? de talvez até de abstração de um fenômeno que você está passando ou está visualizando na sua vida. A resposta ela é muito rápida. Você tem o tálamo, então, avisando para a amígdala do medo, automaticamente ela já manda uma mensagem visual para a parte de trás do córtex visual, né, como está escrito ali, dessa cobra, e vai ser mandada essa informação lá para a amígdala para você ou executar a ação, que é a flecha verde ali, de lutar ou fugir, ou simplesmente ver que não é nada, que foi como se o estímulo fosse suplantado no momento. Se for verdade, você vai lutar ou fugir. O que acontece? Quando você faz exercício, se você trazer para essa situação, quando você pratica exercício, o hipocampo, que é uma área que aumenta o número de neurônios com exercício, principalmente aeróbio, onde muitos estudos trazem, quando você aumenta o número de neurônios no hipocampo através do BDNF, que é uma neurotrofina que eu já falei em várias videoaulas, que aumenta a nutrição dos neurônios, você aumenta no hipocampo o número de neurônios por causa do BDNF e do IGF-1, que é o fator de crescimento similar da insulina. Essas duas neurotrofinas vão fazer aumentar o tamanho do teu hipocampo. Aumentando o tamanho do teu hipocampo, você consegue suplantar aquela liberação de noradrenalina e do eixo HPA, de liberação de cortisol. Ponto final. É isso que o exercício faz. Uma das funções do exercício é essa, falando neuroendócrino, de uma forma neuroendócrina. Além da liberação de endorfinas, além do reajuste de neurotransmissores, serotonina, noradrenalina, você também tem. E também porque o exercício vai te colocar frente a frente com aquela situação de dor que você geralmente num transtorno de ansiedade está tentando evitar. Então o exercício ele é como se ele te ensinasse a te colocar o paciente em contato com a sensação corporal de dor. É isso que o exercício faz. Depressão. E na depressão, o que acontece? Na depressão, eu acredito assim, a depressão é o que eu acredito e o que tem na literatura também, em artigos e na prática também. Não adianta você só ler, mas se prender a só isso, a só artigos, mas ao que na prática você sente também. Se não fosse a deficiência de neurotransmissores na depressão, os antidepressivos não iriam funcionar. Então, e até isso que a literatura traz. Na depressão você também tem uma diminuição do tamanho do hipocampo, que é a área mais plástica do nosso cérebro, lembre. Quando você está envelhecendo, você perde até 1% do volume do hipocampo ao ano se você não pratica exercício. Quando você começa a praticar exercício, de preferência aeróbio, o exercício de musculação, também você vai ter um benefício, apesar de que a maioria dos estudos fala referente ao exercício aeróbico, caminhada, corrida, natação, enfim, exercício contínuo, você aumenta até 2% o volume do hipocampo ao ano. E o hipocampo, a perda de neurônios no hipocampo está ligada à depressão. Ok? A plasticidade, hoje nós temos neuroplasticidade, ou seja, o nosso cérebro é altamente moldável. Se ele é altamente moldável, ele é altamente capaz de reformular memórias de informações traumáticas, ele é altamente capaz de se recuperar de lesões, de gerar apoptose de células até cancerígenas, por que não, de células que não são necessárias naquele momento, de se regenerar, de se defender. E aí uma das funções é essa, em cadáveres
que morreram através de suicídio, em estudos feitos também, foi descoberto que esses tipos de cadáver que cometeram o ato do suicídio, eles tinham menor quantidade de 5-HT, de receptores de 5-HT, de serotonina no cérebro, após a morte. E isso também está ligado à deficiência, então, automaticamente, porque eles tinham os receptores menos densos e menor quantidade de receptores. Por quê? Porque eles têm uma menor quantidade de serotonina e noradrenalina que controla o estado de humor, de atenção, de vigília, de equilíbrio emocional, enfim. Você tem essa paridade, esse equilíbrio entre os dois. Na ansiedade você tem um fenômeno de perda de neurônios também no hipocampo, porque você também tem esse fenômeno, principalmente se for a longo prazo, por causa do aumento de cortisol, e na depressão você também tem esse fenômeno. O exercício físico, então, ele promove essa plasticidade no teu hipocampo, esse aumento do número de neurônios no teu hipocampo. E o antidepressivo também aumenta o número de neurônios no teu hipocampo. O exercício também aumenta o número de neurônios no hipocampo. Quem tem depressão tem o cortisol mais elevado do que o normal em qualquer horário do dia, em muitos horários do dia, depende de pessoa para pessoa, mas geralmente a pessoa tem o cortisol mais elevado quando a pessoa tem depressão. E quando você toma antidepressivo, o cortisol de 2 a 3 semanas baixa. Por quê? Porque o cortisol está elevado. E o exercício também ajuda nesse processo de diminuição do cortisol. Ok? Olha como uma coisa está ligada com a outra. Eu sei que apesar de ser bastante informação, mas eu acho que é válido assim, você ver essa videoaula mais de uma vez para que você consiga entender de uma forma mais organizada dentro da tua mente. Eu espero que eu tenha te ajudado. Um grande abraço e fique com Deus. Até a próxima videoaula.